todos os homens que estavam no mesmo nível que eu faziam funções de engenharia e eu fazia função administrativa. Tenho, assim, algumas críticas a esse modelo conteudista de ensino. Acho que a escola tinha que ser um laboratório de vida. Não, você pode fazer o que vocês estão fazendo, sendo secretário de município, sendo diretora de um município, que vai ter também habilidades de gestão dentro ali das funções de vocês. É a parte que mexe mesmo com a aplicação da ciência, da tecnologia e da inovação na sociedade. Que empreender não é ter um CNPJ. Empreender é sua atitude e comportamento. Você pode justificar a ausência de sucesso pelo meio. A gente está aqui para transformar exatamente isso. Antes da gente começar o ByCast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa Vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do ByCast. E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E nesse mês, estamos no mês das mulheres. Nada mais especial do que trazer histórias de mulheres empreendedoras, acadêmicas, políticas e que desenvolveram cargos em cadeiras C-level, cargos corporativos e que vão inspirar e ajudar vocês, mulheres, a tomar uma decisão bem estratégica na carreira. Gostaria, primeiramente, de agradecer Rine e Ana por estarem aqui no nosso ByCast. Histórias sensacionais de veio do interior, conseguiu ali criar uma jornada acadêmica muito estruturada e hoje tem aí uma visão também no setor público que é carente de pessoas técnicas tão boas e brilhantes. Então, queria aqui ouvi-las e de antemão, muito obrigada. Rina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. Sinto a vontade de chamar de Rafa. Por favor. E já conhecemos desde pequena, né? Com certeza, é um prazer estar aqui contigo. A minha história, ela vem... Na minha infância, eu sempre tive mais aptidão na área de exatas. Era algo que chamava atenção, né? No meio familiar, eu venho de uma família com 3 filhas, eu sou caçula. E eu sempre despertei um pouco diferente do que se esperava, né? Para meninas e mulheres naquela época, sou da década de 90. Então, eu sempre já, no caminho escolar, observava comentários de professores, familiares. Ah, você tem aptidão para engenharia. Apesar desse olhar da sociedade, eu ainda deslumbrava uma área mais voltada para o direito. Eu sonhava e falava que eu seria ou arquiteta, mas principalmente advogada tributária. Nem sei se te dizer se na época eu sabia o que seria uma advogada tributária. Mas em algum momento da vida aí eu tive algum contato, alguma coisa em televisão, não me recordo, que me despertava esse olhar. E no meu 3º ano, na época era vestibular, era um formato diferente do que é hoje do Enem, né? A gente fazia para várias universidades em momentos diferentes e a gente escolhia o curso antes. Na escolha do curso, eu falei, não, vou fazer direito. E os professores falaram assim, para que você vai fazer direito? Você não tem aptidão para... Apesar de eu ser assim, uma pessoa que gosta de conversar, de argumentar, e que é algo positivo para o meio, né? Judiciário, as aptidões iam mais mesmo no raciocínio, na parte de exatos, na criatividade, no desenvolvimento voltado para essa área. Mas teimosa que sou, falei, não, eu quero direito. E aí, na época, estava abrindo um campus da Universidade Federal de São João del Rei, na cidade da qual minha família residia. E minha mãe falava, olha, vai abrir um campus aqui, aproveita, já faz então a inscrição aqui também. E era um campus só com engenharias. Na hora que eu li os nomes das engenharias, já vi como uma proposta mais atual, mais moderna, eu prestei vestibular em 2007, eu vi a palavra mecatrônica. E aí eu falei,
que é isso? Mecatrônica. E o acesso à internet não era tão fácil como é hoje, né? A gente acessava ainda internet de escadas. Eu fui pesquisar o que era mecatrônica e tudo vinha associado a robótica. As informações de mais fácil acesso. Então, eu saí com a ideia de que eu seria uma pessoa que faria robôs no conceito, eu brinco, infantil. Os humanoides seriam desenvolvidos ali. E eu acabei me inscrevendo e fui aprovada para esse curso. E dali eu acho que mudou uma chavinha. E eu comecei a ter o olhar para a tecnologia. E no primeiro ano, como era um campus novo, só tinha as turmas de primeiro período. Então, os professores já estavam com projetos de iniciação científica, mas precisavam ser alunos de primeiro período, porque não tinham alunos de períodos subsequentes. E eu fui contemplada com uma bolsa no primeiro período de iniciação científica. Bolsa, inclusive, na área de lógica, que não tinha ainda chegado no ciclo específico. E ali eu comecei a entender um pouco da tecnologia e da ciência. Foi então que eu comecei a mergulhar na inovação, porque dentro da ciência, dentro da pesquisa, muito se busca um resultado que está atrelado à inovação. Eu até brinco que o empreendedorismo ele tem a inovação de 2 significados, mas na ciência a gente tem a inovação mais de um significado. O que é isso? O novo, ele pode ser um novo que é novo para mim, mas não é novo para você. E tem um novo que é novo para todo mundo. E a inovação do novo, que é o novo para todo mundo, ele é mais buscado na ciência. Principalmente quando a gente está na ciência de ponta, nas pesquisas de pontas, que eu tenho que trazer algo inédito, né? A gente até brinca que no meio do doutorado, o ineditismo ele prevalece. Então, ali eu fui buscar o conhecimento técnico, científico, metodológico e comecei a ver a aplicação prática. Estou aprendendo todo o conceito de lógica, todo o conceito da metodologia científica, mas para quê? Qual é a aplicação prática disso? Então, eu comecei a mergulhar na inovação e na tecnologia mais voltada para a academia. E nessa trilha, eu fui percebendo que a mulher ela é sempre colocada de fora. No meu curso, 50 ingressantes, 3 mulheres, 47 homens. Professores, ao longo de toda a minha graduação, então, assim, 5 anos de graduação, eu tive 3 professoras. Eu fui para o mestrado em engenharia mecânica. No meu laboratório, predominavam-se homens. Eu tinha apenas uma colega de laboratório. O restante eram todos professores e homens. No doutorado, eu continuei na engenharia mecânica, mas aprofundei numa área da biomédica. As mulheres que eu tinha contato dentro, né, da pós-graduação, aí vou retirar os alunos de graduação, só os alunos da pós-graduação. As mulheres que eu tinha contato eram as mulheres da área da saúde, porque era uma área que vinculava. Então, as mulheres sempre estavam, assim, num ponto não de destaque, poderia ser destaque, né? Porque a gente estava mostrando o nosso trabalho, mas no meio que a gente era a exceção. E casou com por que eu fui parar na pós-graduação. Durante a graduação, eu fiz algumas iniciações científicas e, na época, eu falei, eu acho que eu não quero isso, não. Eu acho que eu quero seguir a área mesmo, ir para a indústria, para o chão de fábrica. Eu não sei se isso está despertando. Eu gostava, mas eu ainda não sabia falar se é algo que eu queria trabalhar para o resto da vida. Até eu ter a experiência no meu estágio, onde todos os homens que estavam no mesmo nível que eu faziam funções de engenharia e eu fazia função administrativa. E um certo dia eu resolvi questionar por que eu era a única que fazia função administrativa. E aí o meu gestor disse, porque eu não tenho coragem de mandar para o chão de fábrica sozinha. Aquilo me doeu tanto que eu voltei para casa questionando se eu gostaria de lidar com isso o tempo todo. Sim. Hoje, a gente porque já é uma sabe... quebra social, sim. né? A gente está falando de uma A gente já vem numa mudança, uma transformação da sociedade, já vem desde a legislação ao comportamento social. Apesar do curto espaço de tempo, eu acho que já teve mudanças que mostram que a realidade está emergindo para outro lado. Mas naquela época não era assim. Eu cheguei contando para as pessoas falaram assim, Rina, para que você está sentindo isso? Isso não é nada. Como se realmente não tivesse relevância nenhuma. Mas aí eu comecei a me questionar quais eram meus desejos de vida. Eu gostaria de ser mãe, hoje eu sou, e hoje eu estou vivendo bem essa realidade da maternidade ao longo da carreira profissional.
E eu comecei a pontuar diversos outros sonhos que teriam atrelados à minha figura de mulher e o tanto que isso poderia impactar. E aí eu recuei, falei, acho que eu não quero mais tanto essa responsabilidade. Ou eu vou ser empreendedora, no sentido de eu vou ditar as minhas regras, por mais que tenha a dificuldade nisso, ou eu vou seguir para uma carreira que eu tenho uma certa liberdade ou um certo resguardo, respaldo ali da lei para me deixar mais tranquila. Não que nas outras figuras não teriam respaldo, mas na dinâmica social mesmo seria mais aceito. E coincidiu de, na época que eu estava formando, abrir um concurso para professor substituto no campus na qual eu estava formando. Você forma em engenharia mecatrônica, depois você já engrena no mestrado? Não, quando eu estava formando para engenharia mecatrônica, na dúvida, abri o concurso para professor substituto. Ah, sim. E aí eu passei nesse concurso. Foi minha primeira experiência em sala de aula. Uhum. E ali eu me vi como docente. E docente, eu falei, peraí, pesquisa era algo que eu gosto de fazer, mas não estava brilhando meus olhos. Mas a partir do momento que eu junto com a docência, brilhou. Então, eu abri mão do concurso, eu tinha mais tempo de contrato, né, do processo seletivo, e fui para a carreira da academia, do mestrado e doutorado. Aí, no mestrado e no doutorado, eu segui mais, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa na pesquisa, me afastei um pouco da docência, mas entre o mestrado e o doutorado, eu fui aprovada no concurso para efetiva da Federal de São João del Rei, e eu comecei a lecionar para engenharia mecatrônica. Então, meu doutorado, parte dele eu lecionei, parte eu afastei para seguir para os Estados Unidos, e foi onde eu tive, eu acho que, uma experiência talvez maior de inovação, porque eu entrei numa universidade, na Johns Hopkins, que era referência mundial na área a qual eu estava imergindo, que é a área de próteses de membro superior. Então, dentro do laboratório a qual eu estava, saíram várias empresas que mexem com próteses de mercado hoje e que são referências mundiais. Então, as empresas, elas foram incubadas ali dentro desse laboratório e elas tinham, né, elas já tinham saído, já tinham acelerado, já tinham encorpado e estavam já no mercado, mas mantinham um vínculo ainda com o laboratório. Então, eu frequentava essas empresas, as pesquisas delas correlacionavam com as pesquisas que a gente fazia dentro do laboratório e tive essa experiência de, olha, dá sim para dentro da pesquisa universitária sair produtos, referências de ponta para o mercado nacional e internacional. Aí eu não vou entrar em detalhes de questões, né, condições financeiras de infraestruturas dos Estados Unidos e Brasil. Incentivos, leis mais modernas, sim. Mas eu via que há a possibilidade de reproduzir, respeitando a escala, no Brasil. O meu projeto de doutorado, né, ele segue com pedido de patente, toda essa parte burocrática, ele foi financiada pela FINEP em parceria com empresas, então já foi feita numa pegada de fornecer um produto mesmo para o mercado. A gente ainda está finalizando, né? Eu já finalizei o doutorado, mas o projeto em si, ele ainda está finalizando, então nós estamos nessa parte, né, de submissão de patente, de transformação do produto a uma TRL que favoreça a implementação no mercado, respeitando as normas brasileiras de mercado e afins. Mas eu enxerguei que eu poderia voltar para a UFCJ, da minha licença, e transformar mesmo a cultura dentro da universidade para o que seria a pesquisa de uma forma aplicada, como entregar a pesquisa para a sociedade, que hoje a gente ainda tem uma barreira para vencer nesse aspecto. E, oportunamente, eu defendi meu doutorado na metade do ano passado, veio as eleições. E o gestor, né, do município de Congonhas, que foi eleito em outubro, me convidou em novembro para compor uma pasta nova na prefeitura, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, mais uma vez, veio a chavinha virando, que eu falei, opa, eu queria um legado dentro da universidade, mas agora eu vou ter a oportunidade de deixar um legado muito maior e muito mais rápido do que na universidade. E também contribuir para esse legado da universidade que eu gostaria que existisse, se concretizar. É uma passagem, né? Eu estou cedida pelo governo federal no município de Congonhas, mas que a gente vai muito nessa pegada. Eu participo, né? Acompanho as ONGs Consciência para Mulheres. Hoje a gente tem um movimento muito forte no mundo, e o Brasil está aderindo, né? De Parents of Science, que leva essa questão da maternidade, o olhar feminino que no Brasil, na produção científica e empreendedora dentro, né, da academia, ainda é muito distante do universo masculino. A gente ainda tem muitos
pontos a serem trabalhados para colocar em condições igualitárias. Mas os desafios estão aí para isso e eu quero muito deixar aqui hoje um gostinho e uma sensação de que muitas mulheres podem seguir esse caminho. E os 3 de 50, que eram quando eu ingressei em engenharia mecatrônica, se equipara à população brasileira em termos de proporção, homens e mulheres, né? Não é uma questão de o homem foi feito para isso e a mulher para aquilo, é uma questão mesmo de vencer a cultura atual, social, do que a mulher é capaz. Isso é muito legal quando você traz, Rina, porque além de ter feito isso de uma forma muito jovem, né? Você conseguiu fazer tudo isso muito próximo aos 30 anos de idade, que muitos ainda estão querendo entender onde estão, né, e qual o propósito de vida. Você já tem uma definição e projetos que podem ser entregues hoje para uma sociedade ou para uma universidade federal, que é algo que tende aí a ter um alcance de pessoas muito grande, e também essa clareza sobre isso que você disse no início, né? A inovação, ela é algo que foi criado e desenvolvido para um atendimento a um bem comum. E se a gente souber dosar um bem comum com a necessidade atual, a demanda, cabidas as proporções dentro daquele universo, quem ganha somos nós, população, uma pessoa que vai usufruir diretamente daquela tecnologia desenvolvida, e o ecossistema como um todo social começa a ficar mais, vamos colocar assim, nivelados, né? Porque aí todo mundo usa aquilo, já não é uma coisa de uma sociedade antiga, que sim, a gente sabe que tem essa diferenciação, privilégios, algumas coisas são para homens, algumas coisas têm que ser feitas, e a tecnologia ela mostra que não, né? Que a inovação mostra que não, que a gente pode fazer isso da mesma forma. Mas antes da gente falar de inovação, Ana, me conta então um pouco de você, que também segue muito esse estilo, né, de sucesso que a Rina tem, que busca ali algo não tão ortodoxo, não tão tradicional, porque nossa sociedade ainda é muito pautada nisso. Não, mas você vai ser professora? Eu sei porque minha mãe é professora e todo mundo olha com uma pena, mas não, são as pessoas mais capacitadas para mudar. E aí você vê uma história de uma pessoa com oportunidades, foi para fora, voltou, e mesmo assim acredita que aquele impacto que ela desenvolve pode não apenas ser no público privado, mas sim em um ambiente que pode ser social, né? Uma sociedade tanto universitária, uma sociedade de comunidade como uma cidade. Então, me conta um pouco de você, Ana. Engenheira também? Engenheira de produção, com mestrado em engenharia civil. Obrigada, Rafa, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui para debater esse papo com mulheres incríveis, né? Para começar. Parece que você adivinhou, né? Porque, assim, eu dou aula particular desde os meus 12 anos de matemática. Também tinha uma pegada para exatas muito forte. E aí eu pensei por um tempo, por que não fazer matemática? Eu vou fazer matemática. E aí eu só escutava, uma aluna tão boa vai fazer matemática, né? Com aquela pena, como vai ser professora. Você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser, você vai ser professora. Né? Só que a docência não é a gente que escolhe, é ela que escolhe a gente. Nenhum docente fala, eu quero ensinar, a gente ensina. Quando eu estou dando consultoria, eu estou ensinando. Quando eu estou dando aula, eu estou ensinando. Até quando eu estou lá com o pessoal da minha equipe, eu estou ensinando. Até o jeito de falar, o jeito de acolher é nosso, sabe? Assim, quem é apaixonado pela docência, onde a gente estiver, eu vou estar ensinando o jeito de falar, de pontuar. E aí eu comecei a dar aula particular com 12 anos de idade, que era assim, eu comecei ensinando meus coleguinhas de sala. Aí o coleguinha de sala saiu bem, mas tinha um irmão mais novo. Aí a mãe do coleguinha falou, aqui, você não ensina o mais novo também, não? Aí eu ensino. E assim foi, dos meus 12 até o ensino médio. Aí fui fazer engenharia, também não sabia o que fazer, pensei em fazer zootecnia, depois em medicina. E aí um dia eu falei com minha mãe assim, vou fazer medicina. Se eu for médica, eu vou ser pediatra, porque eu sou apaixonada com criança. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não posso fazer medicina, porque se uma criança morrer, eu vou morrer junto. A minha mãe, Senhor, obrigado, você escutou minhas preces, porque ela jamais ia influenciar nas nossas escolhas. O meu caminho na docência não foi tão linear quanto da Rina. Acaba que eu já dei aula no estado, já dei aula no município, já dei aula na federação, agora estou
né? Sou professora substituta, não sou professora do quadro efetivo. Já dei aula em faculdade particular. E aí eu fico entre a consultoria lá no mercado, eu dou consultoria de negócio, como mentora, como startup, volto para a sala de aula. Assim como o olhar da Rina lá nos Estados Unidos, eu também penso que a gente precisa repensar os nossos modelos, o modelo de sala de aula, como a gente está ensinando. Eu tenho, assim, algumas críticas a esse modelo conteudista de ensino. Acho que a escola tinha que ser um laboratório de vida. Acho que a gente aprende na prática. A teoria é importante. Não estou falando que não é. E eu sou uma professora que dou a aula 1h40. Não libero mais cedo. Então, é só porque a gente não tem espaço hoje para atuar diretamente com as empresas, que pudesse fazer um laboratório aberto, que os alunos pudessem ver na prática o que a gente está ensinando na teoria. E, enfim, né, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então, assim, eu já fui agente local de inovação, hoje estou lá como diretora de gestão de projetos de ciência, inovação e tecnologia da Prefeitura de Congonhas, que é um prazer para mim poder estar lá e poder compactuar desse governo, que eu tenho certeza que a gente vai fazer história. A gente está lá para fazer história, vai dar o nosso melhor. E só pontuando a questão do feminino, mulheres fortes geralmente vêm de mulheres fortes. Então, eu ressalto sempre a história da minha mãe, da minha avó. Minha avó realmente fez questão de todo mundo estudar. Eu sempre falo isso, né, Rina? Tá virando até clichê. A maioria da família da minha mãe é de educador. Porque a gente entendeu que era um meio primeiro de sair da pobreza, depois de ser um agente de transformação. Então, eu sempre fui vista assim, a partir da hora que eu falei com minha mãe, vou lecionar, ela falou, então, a partir da hora que você entrar na sala de aula, seja um agente de transformação. Você é capaz de transformar vidas e realidades. Então, até por isso que eu tenho essa crítica ao ensino conteudista. Porque para eu criar esse vínculo de transformação e ter a oportunidade de transformar a vida de alguém, eu tenho que me aproximar. Exatamente. E não é por meio do conteúdo. E nós temos o privilégio de nós três sermos filhas de professoras, sim, né? Sim. Esse é um privilégio mesmo. E quando o pessoal fala, eu falo, pessoal, é a educação que transforma. É mostrar que a sociedade está mudando, mas que a educação sobre aquilo precisa primeiro ser ensinada para a pessoa mudar o mindset dela, a mentalidade. E vem a inovação também, porque a gente está vendo que a educação por si só, ela está encontrando barreiras hoje. E aí a inovação vem para facilitar, inclusive, a educação. A Ana comentou ali de transformar vidas, e eu acho que tanto ela quanto eu caímos na inovação porque a gente enxergou que a inovação é um facilitador nessa transformação de vidas. E é sobre isso que a gente também quer conversar. Primeiro, eu só queria abrir um parênteses, porque eu acho que vocês estão dando uma aula para muitas mulheres, homens ou pessoas que rotulam a visão acadêmica ou uma visão de carreira pública como algo que não é promissor ou algo mais do mesmo, talvez pelo modo que a gente aprendeu na década de 90, quando nós estávamos nascendo, que, não, fulano está aqui, mas é um conchavo. E hoje a gente tem visto também como que as políticas públicas têm dado esse passo no rumo da inovação, de colocar pessoas técnicas, pessoas responsáveis sobre aquela cadeira que ela está e que consegue agregar. E o segundo ponto vocês são empreendedoras, né? Uma vez que a Rina, como secretária, tem uma verba financeira para poder administrar em qual projeto eu vou alocar esse recurso, como eu capto esse recurso para que a minha secretaria e o meu município sejam cada vez mais ricos daquele recurso e, obviamente, daquela entrega, e também a gestão de pessoas, que você também no cargo de direção tem pessoas embaixo que vão replicar as diretrizes. Eu queria que vocês comentassem isso, porque é uma virada de chave que a gente está trazendo para essas pessoas que às vezes falam, ser empreendedor eu não queria. Mas aí eu vou para o setor público, eu vou para a academia e vou ficar ali. Não, você pode fazer o que vocês estão fazendo, sendo secretário de município, sendo diretora de um município, que vai ter também habilidades de gestão dentro ali das funções de vocês. É interessante pontuar isso, Rafa, porque a gente tem no que a gente chama no meio acadêmico, setor privado e governo a tríplice hélice. E hoje no Brasil, a nossa realidade, ela se encontra que os 3 pontos, eles estão próximos, mas ao mesmo tempo distantes. Enquanto eu estava só na universidade, eu não conseguia... Eu visualizava essa distância, eu criticava essa distância, mas eu não entendia a visão, por exemplo, do setor público relacionado ao governo. Hoje, na posição de governo, eu estou começando a enxergar a dificuldade do governo
em se aproximar desses pontos. E quando você fala sobre empreender, foi no governo que eu enxerguei que na universidade eu já era empreendedora e não sabia. A gente, às vezes, associa o empreendedor ao dono do próprio negócio. A gente pode ter, sim, pesquisadores que forneçam pesquisas que vão gerar aí startups, spin-offs, eles vão ser agentes participadores ali das ações. Então, vai ser um empreendedor, sim, daquela empresa. E sempre atrelado, ele tem que ser o dono, ele tem que ter o produto em mãos. Mas eu posso ser a empreendedora de que eu quero gerar um produto. Então, esse produto vai para o mercado. Qual é o interesse do mercado? Qual é a função desse produto? Então, toda a parte de projeto na execução para o mercado, querendo ou não, é um empreendedorismo. E a gente não visualiza isso internamente. É algo que toca exatamente no que você falou. Quando a gente está lá na academia, a gente não tem um olhar do que é. E aí, quando a gente entra no setor público, que a gente precisa planejar quais são as ações, qual é o impacto social, político, ambiental, financeiro. Vamos ter pessoas trabalhando para aquilo, elas entendem o que é aquela função. Sim, na hora que você monta a trilha, tá? Então, vamos executar, vamos pegar uma trilha do empreendedorismo tecnológico. E aí você para pensar, opa, mas o pesquisador tem esse papel aqui, ó. Sem me atrelar a nomenclaturas, mas empreender é comportamento. Tem muita gente que tem CNPJ e não é empreendedor. Ele não tem o mindset, não tem o comportamento, não tem o perfil. E aí, quando a gente fala de disciplina, de foco, determinação, proatividade, comunicação, que são hoje... são requisitos básicos para a inovação e para o empreendimento. O empreendedor, ele tem que ter um perfil executor, mas tem que ter um perfil analítico, ele tem que saber planejar, que é o que a Rina está falando, entender e compreender a trilha e saber a hora certa de executar. Então, assim, para mim, eu sempre eu bato o olho e vejo o aluno que ele é empreendedor. Ele geralmente tem uma dificuldade muito grande de aceitar regras. Ele geralmente é aquele que... Questiona o status quo toda hora, sim. Porque são alunos críticos, são alunos que buscam sair da inércia. Aquele que está muito acomodado, aquele que aceita tudo que é muito permissivo, geralmente não tem muito com o perfil empreendedor. E você fala uma coisa legal, porque a inovação é questionar. A inovação é por que sempre foi feito dessa forma? Por que eu sempre tinha que ligar para a hamburgueria que eu gostava para fazer um pedido? Veio uma pessoa e falou assim, mas e aí? Eu sempre tenho que ficar ligando, e por que não criar um meio que facilite, que integre isto e, de repente, você vê esses aplicativos de entrega, aplicativos hoje de transporte, aplicações que vão sendo moldadas de acordo com a demanda social para questionar aquilo. E, obviamente, que quanto mais pessoas estão agregadas à sua ideia, àquele legado que você está desenvolvendo, maior tende a ser o ganho, né? Que o todo é administrado, né? O todo é oferecido. Mas é justamente isso. E é muito interessante, gente. Assim, eu entrevisto muitos empreendedores, né? Pessoas que já venderam empresa, que já compraram, que são do empreendedorismo. E hoje eu tenho o privilégio de ouvir pessoas que não são da área, mas que executam o empreendedorismo diariamente, passando por desafio, obstáculo, equipe, não tem recurso, porque o empreendedor também não tem recurso. E vocês precisam trabalhar com recurso limitado, mas tem que entregar, porque o resultado é o objetivo final. E pela uma ótica totalmente ainda pouco falada, né? É até interessante, a Ana tocou uma frase ali, o perfil dentro de sala de aula. E a gente cai numa linha muito tênue de falar o que gosta de estudar e o que não gosta de estudar. O que não gosta de estudar é o que vai para o empreendedorismo? Não é isso. Quando a gente fala de inovação, a gente está casando perfis. O que falta é trabalhar as aptidões. Não necessariamente o empreendedor ele vai ter que saber de tudo, mas o que ele precisa saber? Qual é a área de atuação dele? Então, é esse nicho que a gente precisa ajustar dentro de sala. Até mesmo nas políticas públicas que a gente está executando e a gente está questionando, propostas hoje, quando você fala, por exemplo, de empreendedorismo tecnológico, de inovação, você se atela só a ambientes com laboratórios makers voltados para a robótica. Mas espera aí, cadê o pessoal de humanas? Cadê o pessoal do biológicas?
A gente tem diversas áreas que podem ser trabalhadas dentro de uma sala de aula, desde o ensino básico, fundamental 1, e que estão sendo colocadas de lado por rótulos, às vezes. Exatamente. E se permite complementar, Rina, a educação ela tem que ser inclusiva e não excludente. Então, quando você fala assim, sempre vai ter o aluno bom de conteúdo, sempre vai ter o aluno bom em comunicação, sempre vai ter. E aí a ideia é a gente explorar, né? Explorar e o perfil natural, Exatamente. mas mostrar também que tem outras vertentes. Mas isso é muito legal porque as pessoas ainda acreditam que a inovação é coisas tecnológicas. E não ligar na tomada. Exatamente, não é isso. A gente estava até comentando coisas muito simples em um prontuário médico, que pode ser utilizado em alguns municípios, inclusive vocês já estão estudando sobre isso, que é, por que não aquele paciente que vai naquele... já ter ali um histórico de dados, né, da frequência que ele vai, o que ele consome. Com base naquilo, a gente pega a previsibilidade de risco de doença. Então, se ele vai sempre estar com a glicose alterada, qual a previsibilidade dele desenvolver uma diabetes, tipo 1 ou tipo 2? E tudo isso, a inovação, ela vem para poder facilitar a vida da pessoa em todas as áreas, né? Tanto na parte acadêmica, quanto na parte de saúde, quanto na parte empreendedora, logística. Tudo isso integrado e praticado é o que faz aí populações estarem usufruindo a inovação e não preconceituando, achando que está muito distante de mim. Sim. Isso distancia as mulheres, porque na cultura atual, a parte tecnológica, que seria o ligar na tomada, algo elétrico... Cabo. É para homens. Não está atrelado às crianças, às meninas, lá nos seus 2, 3, 4, 5 anos. Quais são os brinquedos que elas estão ganhando quando comparadas aos meninos? Quais estímulos elas estão tendo quando comparadas aos meninos? Que vão favorecer não só o contato com algumas pequenas áreas, mas estimular a criatividade, estimular o protagonismo, a presença, a argumentação. A Ana citou que é o aluno que não vai aceitar fácil. A mulher ela é criada para aceitar fácil. Uhum. Então, assim, a gente vê que são várias as barreiras que distanciam as mulheres desse protagonismo dentro do empreendedorismo. E quando a gente pega casos de destaque, a gente fica assim, vamos reproduzir, vamos tentar reproduzir como? E aí é uma missão nossa como agentes aqui, né, do poder público. É algo que a gente tem que pontuar, mas que não é uma tarefa fácil. Exatamente. E tem que dar voz para isso, sabe? É uma coisa que a gente fala muito, né? A mudança, ela começa o quanto antes. A gente estava até conversando antes da gravação da importância, talvez, de ter contato com crianças, né? De 1ª a 4ª série, de 5º ao 9º ano, de 1º ao 3º ano, para mostrar que a inovação está mais perto e que todos têm acesso. E a escolha é de cada indivíduo. Mas quando a gente começa ao curso técnico muito específico para homem, então você vai ter acesso a isso aos 18 anos. Curso técnico, você já vê ali uma coisa de obra, aí você fala, realmente aqui não é o meu lugar. E a gente entra talvez em um ambiente que distancia a mulher do empreendedorismo também. Porque, como ela não teve a voz necessária, ela não sofreu o estímulo, ela começa a ficar limitada nas escolhas. Aquela escolha não seja talvez aquilo que ela gostaria. Aquilo gera uma frustração. Da frustração, ela começa a se anular. Eu jamais vou conseguir ter uma empresa, eu jamais vou conseguir ser secretária ou diretora de um município, porque isso daqui eu não estou conseguindo. E esse pequeno efeito, somado ao longo de anos, é onde que muitas mulheres ali se fecham. E se fecham, talvez, de uma forma errada, porque elas querem ganhar voz de uma coisa que talvez não é a defesa que as mulheres empreendedoras como nós queremos. Tipo assim, vai ser difícil pra caralho. Pega, faz, noite sem estudar, mudando de país, abrindo mão de conforto, mas conseguimos. Não é fácil, né? Mas tem também que dar esse passo. Aí né? a política pública é pelo viés mais da academia, mas que está atrelada ao empreendedorismo. Na minha experiência, eu julgo que talvez seja na sua também, Ana. Eu não fui a primeira da minha família a fazer um curso superior. Mas eu fui a primeira, por exemplo, a fazer uma iniciação científica. Eu acho que eu explico até hoje para familiares o que seria uma iniciação científica, um mestrado e um doutorado. Eu defendi o doutorado recentemente. Eu não sei te falar quantas as vezes eu expliquei o que é o doutorado, eu explico até hoje. Se você perguntar para a população qual é a função da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação... Eles não sabem. Eles não sabem. Me perguntam
o tempo inteiro. Mas o que a sua secretaria faz? E isso é algo que me motiva ainda mais, porque eu vejo, temos que transformar. Isso é uma puta oportunidade. É a oportunidade de mostrar. Fazer, exato. Mas é triste, porque mostra um pouco do atraso. É triste na hora que a gente vê, assim, que se a sociedade não sabe, como que vai inspirar as crianças a estarem nesse meio? Uhum. E eu, assim, que me desculpem, mas eu atrelo muito a isso, a falta de educação empreendedora mesmo. Porque o advogado, ele não entende quando ele vai formar lá em direito e vai ser advogado, ou dentista, ou médico, que ele vai ser empreendedor, que ele vai ter um CNPJ, que ele vai ter equipe, que ele vai ter que gerir o dinheiro dele. Eu já escutei isso em algumas consultorias, eu não formei para ter empresa, eu formei para ser dentista. Eu não sei nem mexer com o meu dinheiro. Então, isso é caótico no meu ponto de vista. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar em política pública urgentemente. Porque, primeira coisa, né, o meu dinheiro e depois é saber gerir. E olha que legal, Ana, o que você traz. Quando a gente começa a observar pela ótica da inovação, o agente inovador como nós, o agente empreendedor como nós, ele começa a ver esses gargalos sociais e começa a tentar propor soluções ágeis, baratas e aplicáveis, que na minha concepção isso é inovação. É ágil, é barato, é aplicável, você está inovando. Você consegue fazer. E aí você pega... fazendo aí um misto disso. Entendo, já aconteceu, a sua geração não teve, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente começa a colocar isso nas grades escolares, para indiferente do que ela for, ela vai ter uma noção básica para gerir uma secretária, para gerir uma empresa, uma indústria, vai de acordo com o sonho dela, mas já existem hoje aplicações próprias. Vamos te ensinar a mexer? Vamos, então, agora dar mais um passo? Já existem aplicativos de gestão de finanças, aplicativo de gestão de secretária, gestão de agenda, mas muitos acham que está tudo muito distante, que tudo é muito caro, que tudo é muito fora da realidade. E por isso a falta de entendimento sobre a secretaria. Não é nem só um problema a nível municipal. Uhum. Quando você pega hoje nas universidades, você está trabalhando muito em empreendedorismo tecnológico, está vindo uma onda, né, de captação de informação que está sendo ampliada, comparada à época que a gente era estudante, melhorou muito, mas a parte do empreendedorismo, de fato, ainda continua sendo inovador, mas não com tantos olhos para inovação, também está deixada de lado. Eu formei engenheira, eu tive na minha grade, ao longo, né, de 3.600 horas aproximadas ali, 2 disciplinas de 72 horas que talvez me mapeariam o que seria um plano de negócios. Uma administração, uma economia. Eu fiz eletiva. Isso quando elas não estão acopladas. Mas era optativa. Optativa. O meu foi, tipo assim, o 7º período, economia. Eu nunca fui uma aluna nota 10. Sempre fui, assim, 7... E olhe lá, mas economia eu tirei, tipo, 98. É a minha maior nota da grade. Eu falei, gente, por mais que eu já tinha um pezinho ali... E o pessoal, tipo, bugando. Economia, eu tô assim, gente, vocês vão ser empreendedores, né? Vocês ou vão... Entra no perfil do Brasil, você forma uma mão de obra qualificada para prestar serviço. Exato, para não ser protagonista. Por que não ser o protagonista? Por que não criar uma empresa ali? E aí, hoje, dentro da universidade, você está emergindo na proposta, né, de empreendedorismo tecnológico, mas... naquele viés mais de startup, de spin-off, trazendo muita inovação. Mas, às vezes, pode ser mais do mesmo, mas uma pegada um pouquinho diferente do que as empresas, às vezes, a gente está importando o serviço e o conhecimento, ao invés de utilizar o que a gente já tem aqui, por falta de, às vezes, um ajuste ali no projeto pedagógico do curso, uma trilha da formação do estudante, e a gente perde a oportunidade. Lembra quando eu comentei aqui sobre empreender comportamento? E muitas vezes você falou assim, né, na nossa conversa a gente bateu que inovação às vezes é o mais do mesmo para quem não viu. Então, por exemplo, eu citei advogados, médicos, que usam muito papel. Você falou do prontuário. Eles têm uma dificuldade muito grande em ganhar eficiência ou de ter abertura para inovar, porque não foi pensado e nem trabalhado que ali havia um processo, vamos pensar lá na engenharia, né? Ali havia um processo que tem um gargalo que pode ganhar eficiência, que ganha de tempo, ganha de dinheiro. O nosso ativo que não volta atrás, o único ativo que você não recupera é tempo. Então, assim, poder ter tempo. E não é ter tempo para trabalhar mais, é poder ter tempo para ter qualidade de vida. Então, não mexer com papel, não absorver papel, não é questão de, tipo, assim, vamos colocar um mundo tecnológico. Não. Minimizar erros.
erros, aumento de eficiência. E as pessoas, até antes, né? Depois eu queria que você explicasse um pouco o que a secretaria faz, porque todos os municípios, ou a maioria deles, têm ou uma diretoria ou já possuem uma secretaria de ciências e tecnologias voltadas aí para a inovação. Então, para a população também ficar muito a par disso. Para quem nos ouve, pensa em prestar esse tipo de vertical na própria carreira, ver o quão oportuno isso é, porque é o coração de qualquer economia, gente. Tudo passa pela inovação. Mas a gente tem ali vários ganhos com base nisso, né? Tempo, erros que vão sendo mitigados. Aí eu achei super interessante que eu ouvi um gerente de uma empresa que a gente estava atendendo, ele falou assim: mas isso também é até um ponto que é legal, porque o quanto de empregos que vão perder? Eu falei assim, não vão perder. Pelo contrário, você vai ser mais qualificado a trabalhar num ambiente menos hostil. Você não vai precisar ali ficar passando um manuscrito, talvez que o médico fez, mas você vai estar ali ajudando numa gestão da clínica. Se você está no chão de fábrica tomando sol na sua cabeça, a máquina vai estar ali tomando sol na cabeça, mas você vai estar ali dentro, monitorando, entendendo se ela está performando como foi proposto ali pelo fabricante. Os postos vão mudar, você vai ter que se qualificar. Ao invés de operar a máquina, você vai passar a dar manutenção na máquina. Então, você tem que pensar que você vai evoluir junto com os postos de trabalho. Aí a importância do estudo, porque quando a gente fala, né, do empreendedorismo, a gente vai mudar o perfil do trabalhador. Mas a gente vai deixá-la numa condição socioeconômica e de qualidade de vida acima do que ele estava, que eu acho que é o desejo de todo mundo. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o que a secretaria faz, é uma pergunta muito interessante, porque durante a montagem do organograma da secretaria e das definições de atribuições, nós encontramos muitas informações distintas dentro da organização política do Brasil. Nós temos no Brasil secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação que são exclusivamente para mexer na inovação da gestão pública. A gente tem as secretarias que são exclusivamente para mexer com a parte de tecnologia e informação das prefeituras. Então, não há um consenso e nós trouxemos uma abordagem que a gente entende que é que tem o melhor impacto, que não seria nenhum desses dois casos, que seria o de voltar para a sociedade mesmo. Então, a parte de gestão, de inovação na gestão pública, não está na nossa secretaria, compõe outra, não é que foi abandonada pela gestão, está em outra pasta. A parte de TI também está em outra pasta. O que está com a gente? É a parte que mexe mesmo com a aplicação da ciência, da tecnologia e da inovação na sociedade. Então, é a parte externa do ambiente público. Como que eu vou transformar a sociedade ao ponto dela vencer todos os pontos críticos que nós estamos pontuando aqui. Então, como que eu vou fazer a cultura alterar, se adequar a uma proposta mais de empreendedorismo, seja ele básico ou tecnológico? Como que eu vou diversificar a economia através da ciência, da tecnologia e da inovação? Como que eu vou popularizar a ciência na população? Como que a gente vai implementar espaços, ambientes inovadores que a população deseja? Nós estamos falando muito aqui de quando a gente era criança, do que nossos pais... Quais pais falam? Eu quero que meu filho seja empreendedor. Então, assim, que mude. Na hora que o pai tem orgulho de falar, meu filho é empreendedor. Eu não quero que meu filho, hoje no Brasil, a gente coloca, por exemplo, medicina, às vezes, num status, né? Eu quero que meu filho seja médico. Não, eu quero que meu filho seja empreendedor. Exatamente. Eu quero que meu filho seja um cientista e contribua no desenvolvimento de tecnologias que vão salvar vidas. A gente recentemente teve uma pandemia, a gente viu a importância de pesquisas na parte de desenvolvimento para acelerar a população a se adequar. Inovação em tudo. Acho que a pandemia trouxe ali um choque prático sobre a inovação. A inovação na parte de medicamentos, de teste, de comunicação. Como que as pessoas se comunicavam? De construção de leitos. Exato. De entender mesmo o comportamento, qual a melhor ação, como remediar ali e reduzir o impacto que o vírus estava trazendo. Então, é significante a gente pensar em alterar a cultura para esse novo olhar. E aí, quando eu venho aqui para vocês e falo, primeira vez que estava uma iniciação científica, um doutorado,
que não seja um caso único, que as entrevistadas daqui a 10, 15, 20 anos falam, na minha família todo mundo entende o que é uma iniciação, o que é abrir uma empresa, o que é o empreendedorismo, que a gente tem muito disso, a pergunta, como tem a pasta de desenvolvimento econômico, mas eu tô mexendo com artesanato, eu tenho um comércio de vestuário. Vocês, desenvolvimento econômico, que consigam entender as linhas de atuação de empreendedorismo. Que se complementam. Sim, e aí cai no que você falou, olha, tem empreendedorismo. Quem está lá no meio público também é empreendedor, quem está lá na academia também pode ser empreendedor. Quem está no meio, né, do terceiro setor, industrial, empresarial, mas são para qual lado? É importante a gente buscar uma difusão, uma popularização desses conhecimentos, desses conceitos, que hoje ainda está muito concentrado em nichos específicos dentro do cenário brasileiro. Eu só queria, aproveitando o gancho, reforçar mesmo que empreender não é ter um CNPJ. Empreender é sua atitude e comportamento. Claro que, né, por exemplo, eu quero, né, ter um CNPJ, porque quando me vi inovando em todos os lugares, eu falei, não, por que eu não tentar para mim? Mas tem hora que, eu falei, a vocação da gente puxa, né? Eu realmente tenho muita fé, acredito muito em propósito. E quando me chamam para um desafio, eu falo, oba, acho que essa é a palavra do empreendedor, né? Quando ele é desafiado. Mas aí é a nossa missão, deixar a sociedade ter as mesmas oportunidades, ter equidade e dali ela escolher, eu vou empreender ou eu não vou empreender? Eu vou prestar o serviço ou eu não vou prestar o serviço? E mais do que isso, na figura de mulheres aqui, de não ser mais a exceção. Exatamente. Ser algo tão normal que fique fácil das pessoas assimilarem como que aquilo procede, onde eu procuro. A população também, ela precisa reaprender o que é um órgão público, ou seja, procurar mesmo, ajudar, opinar. Olha, na prática, eu que sou aqui do município rural, ou eu sou usuária talvez de uma medicação especial, isso é a minha dor. Você pode me ajudar a trazer isso? Porque eu percebo muito também que a população ela é muito crítica. E a rede social ela dá muita voz para pessoas que querem problematizar. Mas não, eu acho que nós, como empreendedores do setor privado, vocês como intraempreendedoras do setor público, estamos aqui propondo soluções a todo tempo. Mas se não chega a demanda, você fala, para eu que estou aqui está tudo certo. Mas cadê o seu feedback honesto como população? Sim. Seu feedback honesto como cliente, não gostei disso? Então, onde nós podemos melhorar? E feedback é presente, gente. E aí, mas esse presente não chega e a gente tem que adivinhar. uma fala comum da população, né? Do tipo assim, não tem nada para fazer que eles estão inventando moda, olha o evento que eles estão fazendo. Então, traz para a gente o que fazer. Né? Exatamente. Se a demanda chegasse, se eles entendessem que o governo, a gente trabalha com... A gente trabalha com a população, não é para. Mas é com. Eu preciso de vocês, né? A gente precisa. É uma via de 4 mãos sempre, né? E aí, se eles não entendem isso, fica sempre esperando. Não, quero ver o que esse governo vai me dar de benefício. Senta e espera. Não existe isso. E aí cai no que a gente comentou sobre em qual setor você está. A simples mudança da academia para o setor público já mudou nossa percepção. Então, se todos contribuírem com a sua percepção, a gente consegue resultados bem melhores. Queria aproveitar, Rafa, encerrando, só contar como que a gente chegou nessa posição, uma vez que nós somos da academia. Então, como nós vamos parar, no nosso caso em específico, como foram feitas as escolhas que nos colocaram nesse posto, que são cargos comissionados, são cargos indicados, né, de confiança do gestor municipal. No meu caso, especificamente, tenho sim uma trajetória acadêmica que esse gestor acompanhou. Então, ele observou, né, minha movimentação em termos técnicos, mas eu também tive alguma atuação política durante campanhas, questões ideológicas, na participação mesmo da minha opinião e do meu desejo de transformar a realidade brasileira e local, de o que eu achava que seria interessante ter numa proposta de governo, num plano de governo. Não foi um jogo de favores, não foi o interesse político, foi o que eu quero transformar. Então, assim, é o protagonismo de... Exato. Mostra o que você quer e
pode ser que não... Aí junta também o acaso, a sorte de se encontrarem. O gestor com quem está levantando o idealizador daquilo. E isso mostra tanto a importância do protagonismo, porque vou contar a história da Ana, se você me permite. Fique à vontade. Uma vez que ele me convidou, eu fui encarregada de montar a equipe. Eu estava muito imersa na academia. Eu queria trazer pessoas que entendessem um pouco da academia, sim, porque tem a parte que a gente mexe com o empreendedorismo tecnológico que depende da academia. Mas eu precisava de pessoas que estavam numa vivência ou social ou de mercado para compor o time e misturar mesmo esse nicho que a gente está comentando. Em um evento, eu fui em um evento de inovação, uma vez que o prefeito já tinha anunciado que eu seria a secretária, mas ainda assim ele nem tinha sido empossado, eu encontrei com ela. Em 15, 20 minutos, talvez, de fala dela, do protagonismo dela no evento, eu falei, quem é essa pessoa? E corri atrás. Óbvio que ela se apresentou, depois a gente conversou, eu e ela, mas eu fui buscando. E a importância de por onde você passa, você deixar o seu legado, porque eu fui obtendo as referências dela. As pessoas foram complementando, ao ponto que me deixou confortável de falar, eu quero ela no meu time. Uhum. Então, é importante, porque, às vezes, na construção profissional da carreira, a gente visa muito o ponto final e esquece que cada passo que a gente está dando, ele impacta aonde a gente chega. A gente precisa construir essa rede de contatos, essa rede, né, de se mostrar a proatividade que, muitas vezes, ela é suprimida, ela é apagada nas mulheres, desde o nascimento ali da educação básica. Então, a importância da gente dar a oportunidade mesmo das mulheres explorarem e se desbravarem, de buscar o mundo que elas querem, porque a gente pode ser o que a gente quer. Exatamente. E aí as coisas acontecem, como aconteceu para mim, como aconteceu para Ana. E, assim, eu acho que é o ponto principal da realidade feminina hoje, é a gente poder ser quem a gente quer, a sociedade precisa Nós permitir. somos a mudança que a gente deseja. Com certeza. Eu fiquei emocionada aqui, né? Enquanto a Rina falava, eu lembrei muito da minha mãe, a minha mãe sempre fala pra gente, tudo que você se propor fazer, façam com amor. Se não for algo que não te complemente, não vê sentido, não faça. Dinheiro não paga. E aí, na fala dela, isso pra mim ficou bem evidente, porque quando o mundo da inovação, é o que ela falou, assim, eu vi o mundo da inovação, quando eu conheci, eu falei, é isso. É assim que eu vou transformar a vida das pessoas. Sabe? E o meu propósito de vida é esse, é transformar as pessoas. Poder ajudar pessoas, poder fazer pelas pessoas, poder que daqui, sei lá, alguns anos alguém fala assim, passou uma Ana maluca aqui, nos ajudou e fez. Que deixou, que somou, que virou algo que nós melhoramos, mas isso eu acho que é o mais importante que vocês estão deixando. É do zero que está sendo construído, com toda a dificuldade, com todas as incertezas. E isso lembra muito o nosso público, que são empresários de pequeno e médio porte, que começam 90% nesse cenário. Incerteza, sem recursos, sem equipe, sem referência. Então, é um grande sonho que a Rina teve, que ela falou, poxa, vou matar a bola no peito, vou pivotar minha carreira de novo, já estava consolidada no governo federal, mas deixa eu voltar e agora tentar ser protagonista da minha cidade. E a oportunidade eu estou tendo de melhorar. E se me permite complementar, em meio a uma maternidade, porque ela poderia priorizar neste momento, vou ficar com meu filhinho, ele ainda não tem nem 2 anos, e ela comprou a briga por acreditar, né? E o protagonismo feminino, na minha opinião, é isso. Não é se rotular de uma visão mais frágil. Para mim é mais difícil. Não é. Eu sou a fundadora de uma empresa que foi vendida para um banco, eu sou do interior, eu sou mulher, eu sou engenheira, não sou consultora, e acreditei tanto naquilo, fiquei dias sem dormir. Podia ter ficado em situações mais cômodas em determinados momentos, mas eu falei, não é isso. É para impactar pessoas. Se hoje eu consigo ter 70 pessoas no time trabalhando para aquele propósito, impactando muitos empreendedores, falando básico, quanto que vale sua empresa? O que você criou? Quanto que vale? Você não sabe? O seu maior patrimônio é a sua empresa? O que seria o meu papel? E acho que as mulheres agora, nesse momento, aproveitando que estamos no mês das mulheres, sem menos mimimi também, entenda o que você quer, porque nós somos a prova que dá para fazer. Sendo numa área acadêmica / pública, que existe espaço de ser protagonista, diretora, ter ali uma prosperidade, tanto pessoal como das áreas. Não se pode justificar a ausência de sucesso
pelo meio. A gente está aqui para transformar exatamente isso. Então, é mergulhar e falar. Pode ser um pouquinho mais sinuoso o caminho? Pode. E vai ser. A gente sabe que vai ser. Mas ele tem a chegada, ele tem um fim. Mas a gente tem que percorrer. E sabe o que eu falei, Rina? Só pegando aqui um gancho. Eu tive uma colaboradora que ela falou assim, não, Rafa, para mulher é mais difícil e tal. Eu falei assim, e não é. Sabe por quê? Porque quando você chega lá, são tão poucas que você é a referência, você é o destaque. Mas se é difícil, é porque você está se bloqueando. Mas olha, as oportunidades que você está tendo. Aí ela contou, né, que ela vinha de uma família mais humilde e tal, e simples. Eu vim do interior, eu conhecia 0 pessoas em Belo Horizonte. Hoje eu tenho um bom network em Belo Horizonte, em São Paulo, em várias capitais, por causa do meu trabalho. Então, depende de você. Você está disposta? E é muito isso que a gente tem que mudar. Eu brinco que a gente, né, é educada, podada e amparada pela sociedade para não ser o que a gente quer ser, mas, ao mesmo tempo, isso nos dá características ímpares quando a gente compara ao meio masculino. A gente até brinca que a mulher é multitarefas, mas eu acho que é em decorrência dessa estrutura cultural. E, em alguns momentos, ser multitarefa é benéfico. Exatamente, sabe? Então, assim, a gente tem que pegar o limão ali e fazer uma limonada muito bem feita. A gente tem que... as cartas do jogo, infelizmente. É essa a nossa realidade. Então, a gente quer mudar? Começa por nós. Então, vamos transformar, sim. A gente tem potencial, a gente tem oportunidade. Pode ser sinuoso, pode, mas faz parte. Então, vamos transformar. Para mim, pode ter sido até um fator, como eu comentei lá atrás, no estágio que me direcionou para isso. Mas o que foi sinuoso para mim, talvez já não vai ser se eu tiver uma filha. Uhum. Assim como os meus pais tiveram dificuldades que hoje eu não tenho. Então, assim, faz parte também da evolução da sociedade entender essas dificuldades. Que bom que a gente está enxergando que existe, bora transformar elas, então. Pegar e fazer. Ana, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado com a sua história de vida, com os desafios que você teve ao longo dessa jornada, né, que não é fácil fazer uma engenharia, ter um mestrado, conseguir ali trazer educação para um meio também não tão falado, né, que é também o meio da inovação, quanto o meio público, e ajudando ali empreendedores locais. Mas deixa um recado, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, para se inspirar também nessa sua trajetória. Gente, siga seus sonhos. É esse o meu recado. A gente... Igual eu falei, a Rina teve uma trajetória mais linear, a minha nem tanto, eu estou no mercado, na academia, mas eu sei meu propósito. Quando a gente atrela o que eu trabalho ao meu propósito de vida, as coisas fluem e saem muito mais fáceis, são mais leves, né? É muito mais fácil para ela deixar uma criança de 2 anos e falar assim, nossa, é meu filho, vai ter quem vai julgar, né? Vai falar, ela é louca, mas ela sabe o propósito dela aqui. A gente não está subsistindo, a gente está existindo, a gente veio para deixar o legado. Então, exatamente. Então, entenda um propósito. Até quando você vai abrir um negócio. Se seu negócio não tiver atrelado ao seu propósito de vida, ele vai virar um martírio, porque não é fácil. Não vai falar que a vida de empreendedor é fácil, a gente estaria sendo hipócrita. Porrada e bomba o tempo inteiro. Então, atrela o seu propósito de vida, o seu propósito de negócio, para as coisas serem mais fluidas. Nas minhas tomadas de decisão ao longo da vida, isso foi prioritário. Eu vou complementar. Você falou duas palavras, propósito e sonhos. São coisas distintas. O propósito, ele pode alterar? Pode, mas ele costuma ser mais linear ao longo da vida. Agora, os sonhos mudam. E aí, o empreendedorismo, eu acho que ele está atrelado a essas duas palavras. Ele vai ter um propósito, mas as circunstâncias ao longo do jogo mudam o tempo todo no empreendedorismo. Uhum. Então, faça isso da vida e do empreendedorismo. Deixe os sonhos e o empreendedorismo acontecer conforme as oportunidades vão batendo na porta. Se molde, muda a rota. E a sorte ajuda quem está preparado. Então, se prepare, estuda, capacita. Não perca o propósito. Mas também não fica só com a viseira num alvo específico. E isso é o empreendedorismo, porque às vezes a gente concebe a ideia, o mercado não reage tanto e a gente tem que ter essa mudança. Eu não estou abandonando o sonho. Se meu sonho é impactar empreendedores de pequeno e médio porte, não foi do jeito que eu idealizei há 6 anos atrás. Muita coisa mudou,
Mas o meu objetivo continua sendo o mesmo. E tendo também essa maturidade de saber, aqui o mercado não está entendendo, então cabe a mim me adequar ao grande, porque ele é o meu ouvinte, né? Se eu não conseguir ter esse retorno também, eu fico com um sonho e me frustro. E é muito isso. Meninas, grandes mulheres, muito obrigado por ter compartilhado aqui no nosso ByCast. Como eu disse, a gente traz muitos empreendedores, empreendedoras, e trazendo uma riqueza como a que vocês puderam compartilhar, que é uma ótica de muito sucesso, uma ótica muito pouco falada, com muita pouca voz ainda, da importância de um desenvolvimento acadêmico, como um mestrado e um doutorado. O que isso muda o país? O que isso muda aquele estado que você está tentando trazer novas tecnologias ou novas linhas de pensamento, e fazer também essa visão agora social que vocês estão trabalhando hoje para 60 mil pessoas. Isso é muito interessante. Quantas empresas de grande porte que não chegam aí. E isso é genial, né? Então, eu estou fazendo algo que impacta um município que está sendo inspirado nas outras cidades e buscando ali barreiras até regionais. E, sem dúvida nenhuma, é algo que é um legado, é a mudança que vocês querem ver. Vocês estão fazendo a ação sendo colocada em prática com muito estudo, dedicação, aliança de pessoas, aliança de propósito de vidas, e que se inspirem aí várias mulheres que têm a mentalidade que vocês admiram e acreditam e estão conseguindo fazer. Rafa, eu agradeço o convite, agradeço muito o seu olhar e a oportunidade, né, da gente colocar isso na rede, de entender que o empreendedorismo ele não é algo fixo, específico. Ele abrange diversos setores, diversos perfis, e dá a oportunidade para a gente de trazer essa temática aqui. Aproveitando, né, no mês das mulheres, desejar um grande abraço a todas as ouvintes, telespectadoras, e dizer que a transformação começa por nós. Eu queria agradecer. Espero que todo mundo tenha ficado com o coração tão quentinho que até eu tô motivada aqui, gente. Então, espero que os ouvintes também. O lugar da mulher é onde que ela quer estar, e por isso que nesse mês especial nós vamos trazer 4 perfis de mulheres totalmente diferentes, mas que conseguiram sucesso porque ouviram e fizeram. Não adianta também ouvir e ficar no sonho, mas é difícil. Não, é difícil mas nós vamos fazer porque o nosso sonho ele é maior do que os obstáculos e os desafios que vão vir. E é essa força, essa garra que a gente tem que replicar. E colocar à disposição, enquanto agentes públicos, né? De poder dialogar com Deixa o seu noite. LinkedIn aqui, Rina, Perfeito. também, para quem também quiser acompanhar a sua jornada acadêmica, a sua jornada de projetos e até mesmo os movimentos no município de Congonhas que você está desenvolvendo. Agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Obrigada. Ana, muito obrigada também pelo tempo. Eu que agradeço, Rafa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu poderia ficar aqui a tarde toda batendo papo. Esse assunto já é bom, né? 3 engenheiras conversando, a gente tem assunto pra Tínhamos em casa. 3 dias. Foi muito, muito bom o nosso papo, tá? Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Até o próximo ByCast, pessoal. Tchau, tchau.